Boa noite. O texto que nós vamos ler hoje é um texto bem conhecido. Quem gosta muito de ouvir é as crianças. Hoje nós vamos falar um pouquinho do profeta Jonas. É uma das histórias que nós mais contamos para as nossas crianças, né? Às vezes nós contamos a história, mas esquecemos das aplicações e dos ensinos que tem neste livro do profeta Jonas. É um livro pequeno, apenas 4 capítulos, e todos nós sabemos que os livros da Bíblia não foram colocados cronologicamente. O livro de Jonas está quase no fim do Velho Testamento. Mas esses acontecimentos foram na época dos reis. E Jonas, ele foi usado na época do rei Jeroboão II. Então, lá no passado, que aconteceu a história de Jonas. E nós vamos abrir, então, as nossas Bíblias em Jonas, ele que leva o seu próprio nome no livro. Jonas, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 15. E eu creio que nós temos muitas lições para as nossas vidas, tanto vida fisicamente e muito mais a vida espiritualmente. E então a palavra de Deus começa assim. Vou baixar isso aqui um pouquinho. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passas contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra?
E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. Disse-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouves. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Antes de nós meditarmos alguma coisa aqui, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Gabriel que nos levasse ainda a Deus uma palavra de oração. Amém. Bom, Jonas, ele era de uma cidade chamada Gat-Éfers. Uma cidade, não é bem uma cidade, é praticamente um arraial, né? E ficava na Galileia, perto de Nazaré. E, como eu falei no início, ele profetizou no reinado do poderoso Jeroboão II, no reino do norte. E nós podemos ver isso em 2 Reis, capítulo 14, verso 25 até o verso 27. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas, aqui, ele foi convocado por Deus para realizar uma obra, uma tarefa, um serviço muito difícil, que era ir à grande cidade de Nínive, não é? E pregar lá. E Jonas, ele detestava os ninivitas, porque os ninivitas, eles guerrearam muitas vezes contra Israel. Então Jonas detestava, mas era uma ordem de Deus. Eram os seus maiores inimigos. Mas, no entanto, a palavra de Deus nos diz aqui que ele não se deu conta da obra, né, que era muito nobre. Ele não se deu conta.
e muito menos de quem o havia convocado. Antes, conforme nós temos lido, nos relata as Escrituras, que ele se dispôs, mas não para ir para Nínive, fazer a vontade e cumprir a ordem de Deus. Ele estava disposto, mas para fugir da presença do Senhor, para uma cidade chamada Tarsis. Tarsis, ela estava localizada na época no sul da Espanha, uma distância de 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros. A distância de Jope, onde ele pegou o navio, até Tarsis. Ficava essa distância totalmente numa diferença estrondosa, né? Um lugar totalmente oposto de Nínive, que era apenas 800 quilômetros de onde ele estava, 800 quilômetros da Palestina, de onde ele estava. Agora, aqui nós já começamos a tirar aproveitos para nós, lições para as nossas vidas diárias, né? Irmãos, ninguém é capaz de escapar da presença do Senhor. Aqui já tem uma lição para nós. Jonas, ele sabia disso. Eu pessoalmente, particularmente, eu não sei. Eu fico pensando, tem hora, o que foi que aconteceu com esse profeta? Ele sabia que qualquer lugar que ele estivesse, o Senhor estaria lá. Mas ele queria escapar da presença do Senhor. E quando nós lemos no Salmo 139, versículos 7 a 12, o salmista já fala que se eu for até as profundezas dos mares, se eu for até a fossa das Marianas, que fica no Pacífico, que é o lugar mais profundo dos mares, quem vai estar lá? O Senhor está lá. Se eu resolvesse ir para o centro do maior planeta, que é o Júpiter, quem que estaria lá? Quem? Deus estaria lá. Então não tem como. Agora aqui então nós vemos, quando Jonas entra no barco, a Bíblia não fala que distância que ele chegou a viajar dentro do barco. Mas eu penso comigo, é que ele foi uma distância bem grande, para ele sentir o que Deus ia fazer. Então aqui já começa a escabrosa descendente e a caminhada de Jonas. Sabe, jamais nós podemos criticar a Jonas. Sabia disso? Nós falamos, lições, mas nós não podemos criticar a Jonas. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso grande problema é muitas vezes tentar também fugir da presença de Deus com as nossas responsabilidades que nós temos. Nós sabemos que nós não temos condições de fugir da presença, mas nós tentamos fugir com as nossas responsabilidades. Jonas, ele desobedeceu a Deus, então fala que ele entrou numa embarcação
que, segundo os seus pensamentos, o levaria, não é, para bem longe da presença do Senhor. A Bíblia nos diz que ele saiu da sua cidade, né? Eu não sei aonde ele estava, mas se ele estava na cidade dele ou se ele estava em Jerusalém, a Bíblia só fala que ele desceu a Jope, que hoje Jope é a moderníssima Tel Aviv. Sabia disso? Jope é a moderna Tel Aviv hoje. Até o porto são usados lá. Então, a Bíblia fala que ele desceu a Jope, tomou o seu navio, que ele achou um navio que ia para Tarsis. E ele, tendo descido a Jope, pegou o navio, pagou a sua passagem, ele não entrou de gaiato, ele pagou a sua passagem e embarcou nela para a grande viagem. 4.000 quilômetros pelo mar Mediterrâneo. Esse era o pensamento de Jonas. Mas o grande problema, agora nós vamos culpar um pouquinho o capitão. É verdade que o capitão não tem nada a ver com isso, mas nós vamos culpar um pouquinho ele. O problema do capitão desse navio foi vender uma passagem para quem ele não conhecia, uma pessoa estranha. Ele não conhecia, para quem ele não deveria estar ali. Jonas não deveria estar ali. Por isso veio a grande tempestade. Agora, uma coisa que nós podemos aprender, irmãos, que quando Deus tem um plano para uma pessoa, para o serviço do Senhor, não adianta querer escapar. Deus não muda de opinião. Deus não muda de sugestão. Ele jamais vai dizer, bom, eu falei com o fulano, mas ele não quis, ele tentou fugir da minha presença. Então deixa ele para lá, eu vou falar com o outro. Não, quando Deus tem um plano para um, é Ele. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. E foi isso. Deus tinha um plano para Jonas, era ele. Irmãos, se nós não formos seletivos quanto a quem entra na nossa embarcação, nos nossos planos, na nossa vida, no nosso ministério, seja qual for o tipo de ministério, seja simplesmente a coisa mais simples que tem para nós fazermos. Se nós não formos seletivos, a tempestade vem. A tempestade vem. Nós temos que estar muito atentos. Aqui o versículo 4 nos diz, o versículo 5 nos diz que Jonas estava dormindo tranquilamente. Cadê a consciência de Jonas? Fala que ele estava dormindo tranquilamente, aonde? Desceu, foi lá para o porão e estava lá, dormindo, tranquilamente no porão do navio. Aparentemente, sem trazer nenhum problema, sem trazer nenhum mal àquele navio. Por isso que eu penso que ele viajou uma grande distância. Mas com Deus não se brinca. Mas num determinado momento,
A palavra de Deus diz, num determinado momento, eis que levanta um impetuoso vento. Para quê? Que fala? Para afundar o navio. Deus sabia que ali tinha uma desobediência. Para afundar o navio. Agora, outra lição que nós temos para nós. Nós, irmãos, precisamos ser muito cuidadosos e escolher muito bem para quem nós vamos abrir as portas da nossa casa e até mesmo as portas, espiritualmente falando, do nosso coração. Muitas vezes, nós abrimos as portas da nossa casa, do nosso coração, para as coisas mundanas, não é? E é um grande perigo isso. Agora, veja bem, Jonas, ele não entrou escondido na embarcação. Eu falei no início, ele não entrou de gaiato, não. Ele pagou a sua passagem. Ele pagou a sua passagem. Certinha. O preço que era, o valor. Às vezes, nós, irmãos, vendemos ingressos baratos da nossa vida para quem jamais deveríamos. Estão entendendo? Para quem nós jamais deveríamos vender. Vendemos um para a desobediência, vendemos um para a pornografia, vendemos para a mentira, vendemos para a fofoca, vendemos para a falta de compromisso com as coisas de Deus, e por aí vai. E muitas outras coisas. Façam isso. E aí nós veremos o que isso vai fazer com a nossa embarcação. Na realidade, nós estamos num barco, nós estamos viajando. Tem até um corinho que diz, né, que o barco é pequeno, o grande é o mar. E o mar é este mundo que nós estamos viajando nele. Agora, o capitão do navio se pôs a procurar o problema. E agora? E agora? Tem que procurar, é responsabilidade do capitão. Ele é o dono do navio. E ele então, o que diz a palavra? Ele começa a desfazer de tudo aquilo que não precisava ser desfeito. Ele começa a jogar coisas de valores no mar. Ele começa a jogar coisas boas. Ele começa a esvaziar o navio com tudo aquilo que não era para ser jogado fora. E o problema está lá. O problema está lá. O problema estava com o Jonas. O problema não estava na carga que foi jogado fora. Agora, irmãos, quantas vezes nós jogamos fora coisas boas da nossa vida, não é? Que não precisamos jogar. E nós jogamos para dar lugar, para vendermos ingresso àquilo que não
que não presta. Agora, muitas vezes, por não encontrar o Jonas que está dentro de nós, nós perdemos muitas coisas preciosas. O capitão tem que achar o navio, tem que achar o problema antes que o navio chegue a ponto de despedaçar. Agora, ainda bem, né? Eis que surge uma grande ideia do capitão. Uma ideia genial. Ele resolve descer até o porão. O que estava em cima já foi jogado fora. Não tem nada mais. Só resta no porão agora. E o capitão desce até o porão. E quem é que está lá no porão? Quietinho, dormindo profundamente. É o que a palavra de Deus diz. Está aqui no versículo 5. Dormindo profundamente. Mais uma para nós. Sabe, às vezes, o que vai fazer a nossa embarcação ir a pique ou naufragar, presta bem atenção, não faz nenhum estardalhaço, não faz barulho, é silencioso. Esse que é o problema. Quando é uma coisa que faz explosão, que faz barulho, todos nós desconfiamos, né? Mas não. O que faz a nossa vida naufragar não faz nenhum barulho, não faz nenhum estardalhaço. E Jonas estava lá, quietinho no cantinho, dormindo. E o problema era ele. Aí nós jogamos muitas coisas fora, né? Mas o Jonas continua. Quietinho, dormindo nos nossos corações. Então o capitão pergunta para Jonas: o que se passa contigo? O que se passa contigo agarrado no sono? De onde você vem? Quem é você? Qual é o teu Deus? Vamos, faça alguma coisa. O navio está a ponto de ir a pique. Ajuda-nos. Invoca o teu Deus. Porque nós já invocamos o nosso, não resolveu. Invoca o teu Deus, quem sabe esse Deus seu vai resolver. Aí Jonas conta toda a história para o capitão. O que foi que aconteceu? O capitão poderia dizer para ele assim, né? Rapaz, tanto navio aí no porto para você entrar, para você embarcar, e você foi achar jeito de entrar logo na minha embarcação. Agora veja bem, Jonas, por sua vez, poderia responder: sabe, capitão, você foi o único que me vendeu a passagem sem nenhum questionamento. Sem nenhum questionamento. Viu só? Porque nós precisamos ser mais cuidadosos, mais seletivos
para quem nós vendemos passagem para a nossa embarcação? Jonas diz: olha, o problema sou eu. O problema não é nada disso que jogaram. O problema sou eu. O problema sou eu. Eu estou fugindo da presença do meu Deus. Ele poderia dizer: eu estou tentando esconder do meu Deus, que está em todo lugar, e Ele está até aqui. O problema sou eu. Mas agora preste bem atenção aqui. Jonas não falou assim, eu vou pular do navio, então. Jonas não falou isso. Eu não vou pular do barco. Jonas não falou. Só se vocês me jogarem no mar. Agora, sabe uma coisa? Os problemas que às vezes nós temos não vão embora sozinhos. Não vão sair de nós sozinhos. Às vezes, nós criamos uma certa afinidade, não é? Com eles, que nós não temos coragem. E sabe, mas tudo depende da nossa atitude. O nosso irmão Oris, tempo atrás, ele disse que só peca quem quer. Não é isso que nós ouvimos? Então, as coisas só entram no nosso coração se nós quisermos. E muitas vezes nós deixamos. Agora, jogamos ou não jogamos o Jonas no mar? Sabe, aqueles marinheiros, eles tentaram remar. Mas jogar esse homem no mar. Vamos tentar remar. Mas eles não podiam. Porque o pecado estava ali. Jogamos ou não jogamos o Jonas fora do barco? Nós já temos uma grande afetividade com ele, já fizemos amizade com ele, já viajamos uma longa distância, penso eu, com ele, e muitas vezes é o que acontece conosco, temos afetividade com os nossos problemas. Sabemos que o grande problema é que nós não temos coragem para jogá-lo fora. Esse que acontece com nós. E isso pode ser o desânimo, não é? Pode ser a irresponsabilidade, pode ser a falta de compromisso, pode ser o desinteresse nas coisas de Deus, pode ser os prazeres e muito mais. Nós formos falar, tem uma série de coisas. Irmãos, sabe, a tempestade vem como um alerta quando nós estamos despreocupados, não é? Quando nós estamos, espiritualmente falando, dormindo. A tempestade vem. Agora, nunca foi da vontade de Deus afundar a nossa embarcação. Ele não quer afundar a nossa embarcação. Mas Ele pode trazer
uma grande tempestade nas nossas vidas, para nós jogarmos fora do barco aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Então, irmãos, temos que ser criteriosos com todo que bate na nossa porta, do nosso coração, nos pedindo para entrar. Deus, muitas vezes, Ele nos avisa: olha, cuidado, tem um Jonas aí dentro de você. Joga fora esse Jonas. Antes que venha uma tempestade na sua vida, Deus avisa. Deus não vai pegar ninguém de surpresa, Ele avisa. Ele não é traiçoeiro. Ele avisa, joga fora. Põe para fora esse Jonas que está escondido aí dentro do seu coração. Aí, sabe o que os homens fizeram? Levantaram a Jonas, jogaram no mar, jogaram fora aquele peso que estava lá dentro do mar, do navio. Jogaram no mar. E aí o que aconteceu? Cessou a tempestade. E o mar cessou e calmou a sua fúria. Sabe, é verdade, aqueles homens que estavam ali eram homens pagãos. Mas quem sabe, através do que aconteceu com Jonas, eles reconheceram: agora sim, agora há um Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro, que pode todas as coisas. Irmãos, como é bom nós sabermos disso, né? Entenderam? Às vezes nós contamos a história de Jonas para as crianças e esquecemos daquilo que nós tiramos de lições para as nossas vidas. Uma vez, quando a Nayara era o tamanho da Alice, mais ou menos, eu contava muito essa história para ela, né? Jonas, Zaqueu, outras historinhas, João no barquinho. E eu falei para ela: Nayara, sabe o que aconteceu? Jogaram Jonas no mar e veio uma grande baleia e engoliu ele. Ela falou: não, papai, não é uma grande baleia, é um grande peixe. Então, sabe o que acontece? Nós ensinamos as crianças o que deve ser ensinado, do jeito que está na palavra de Deus. E elas aprendem. Se nós mudarmos alguma coisa que não está, elas podem corrigir nós também. Isso foi uma lição para mim. Eu não posso mudar o trajeto da palavra de Deus. Eu queria apenas, nossa hora já está indo, eu queria apenas ler um versículo para encerrarmos, sem comentário, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. O apóstolo Paulo, aqui ele escrevendo, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém.